Oi, gente! Aqui é a professora Letícia Sarturi e esse ainda é o Escuta Ciência, só que num formato um pouco diferente. A gente vai ter, então, alguns especiais de férias, que são esses especiais com bate-papos, com pessoas da área, cientistas, estudantes de pós-graduação, professores, para vocês conhecerem um pouco mais o que está por detrás da ciência que é divulgada. Então, hoje a gente vai ter um especial na bancada do laboratório, com a professora Verônica, que hoje está aqui para conversar um pouco com a gente sobre algumas coisas do mundo científico que muita gente não conhece. Oi, Verônica! Se apresenta aí pra gente. Oi, Letícia! Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Verônica Juste, eu sou professora biomédica de formação, mestre em ciência e doutoranda em farmacologia pela Unifesp. É um prazer estar aqui com vocês e estou muito animada para essa troca de experiências. Isso aí, Verônica. Eu também tô bem animada, eu já tomei um café pra ficar no gás mesmo, porque eu gosto mesmo de estar sempre bem empolgada, assim, sabe? É meu jeito mais natural. Não no final do dia, porque aqui a gente dorme 10 horas da noite, aliás. 10 horas da noite a gente já tá querendo dormir. Às vezes é difícil porque as aulas que a gente dá não vai só até 10 horas, né, Verônica? Sim. A gente dá aula... E se fosse presencial, né, como era antes da pandemia, a gente estaria chegando em casa, às vezes, quase meia-noite, na verdade. Sim, exatamente, para acordar no outro dia, mais aulas, mais experimentos, é loucura. Não é fácil, gente. O que vocês veem é só a ponta do iceberg. Sim. Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre os desafios na pós-graduação, sobre os desafios para quem faz mestrado, doutorado, para quem produz ciência no Brasil. Talvez muita gente não saiba, mas o que faz mesmo essa roda da ciência girar são os estudantes de mestrado e doutorado, que são a mão de obra, digamos, barata. Sim. Que a ciência tem para conseguir fazer os artigos serem publicados, para conseguir fazer ciência no Brasil. Se a gente não tivesse estudante de pós-graduação, a gente realmente não teria a ciência como ela é. Tanto eu quanto a Verônica já fizemos pós-graduação, e a Verônica está fazendo o doutorado agora. Eu já fiz doutorado. E a gente tem experiências muito legais para contar para vocês entenderem como que funciona isso. Porque sempre tem aquela tia que fala: ah, você tá estudando, minha filha? Sim, nossa. Como que é? Como que é? Quem que estuda na sua sala? Mas não tem sala, gente. Mestrado e doutorado não tem sala. E às vezes tem aquela pergunta que, classicamente, todo estudante de iniciação científica, mestrado ou doutorado, já escutou falar que é: mas você só estuda? Você não trabalha? E assim, a carga horária, às vezes, é muito maior do que uma carga horária de CLT, por exemplo, com 8 ou 9 horas de trabalho. Às vezes a gente fica 12 horas trabalhando direto, 16 horas, dependendo do experimento. Sim, então, essa é a minha pergunta de sofrimento, assim. Já escutei várias vezes, inúmeras, e continuo escutando. Não, mas olha, ainda que você tá fazendo a pós-graduação, né? Sim. Agora, eu escutei de um aluno na universidade que eu e a Verônica trabalhamos. Eu escutei de um aluno quando estava presencial ainda, as aulas. No corredor, ele no intervalo falou assim pra mim: ai, professora, e você trabalha também ou você só dá aula? Nossa. Aí eu olhei pra ele, porque assim, eu achei, sinceramente, que em 2020 ninguém mais perguntava isso num professor. Mas eu olhei pra ele, dei risada primeiro, porque eu achei que ele tava brincando. Aí eu vi que ele ficou sem graça e sério. Aí eu falei assim: ixi, você tá... Eu não entendi muito bem sua pergunta. Eu só trabalho dando aula. É essa a resposta. Mas eu não trabalho em outro lugar, se é isso que você quis perguntar. Falei pra ele e dei risada, né? Aí ele: eu acho que eu me expressei mal. Eu falei: Mas você sabe que eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque assim, hoje assim, vai fazer mais ou menos uns 2 anos.
Quando as pessoas me perguntam, com que você trabalha? Eu normalmente não falo mais, eu faço mestrado, doutorado. Eu falo outra coisa, eu falo, eu sou um cientista, eu sou uma cientista. E aí teve um caso muito, muito interessante de um dia que eu tava pegando um Uber, e daí ele tava assim, puxando conversa, né, na hora da corrida. Daí ele falou, e você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou cientista. Daí ele olhou pelo retrovisor assim, arregalou o olho e falou, nossa, mas você é uma cientista? Eu nunca conheci um cientista. E às vezes, eu acho que falta mudar uma palavra, muda tudo que você, né, como as pessoas enxergam para a ciência. Então, hoje em dia, eu não falo mais que eu sou aluna de mestrado, doutorado. Na maior parte das vezes, eu já falo, sou uma cientista. Ponto. Sim, eu acho até que isso é o melhor caminho. Eu já expliquei a minha dissertação para um Uber, tá? Só pra você ter uma noção. E aí? Porque ele perguntou e eu tive que explicar. Consegui explicar pra ele e ele se interessou. Ele falou que ele tem um sonho de fazer mestrado, doutorado, que ele não tinha nem a graduação. Que legal! Aí ele se interessou bem pela tese, pela dissertação, aliás. Mas, assim, é difícil, né? E a gente vai ter, neste programa, uma parte que a gente vai ter que falar um pouco de nossas dissertações, teses, né? Mais pro final, pessoal. Mas, por enquanto, o que a gente vai falar agora é sobre a expectativa versus realidade de quando a gente entrou na pós-graduação. Né? Como que foi pra você, Verônica, antes de você entrar, quais eram suas expectativas, como você imaginava esse ambiente tão científico e como que foi de verdade? Então, na verdade, assim, eu entrei para fazer o mestrado, eu já fazia iniciação científica. Então, na hora que eu entrei no mestrado, eu já conhecia mais ou menos como era o ambiente. Mas na hora que eu estava de fora, né? Não tinha nenhum tipo de experiência com laboratório. E tive a minha primeira oportunidade para fazer iniciação científica. Eu imaginava, assim, que a gente ia fazer coisas espetaculares, né? Encontrar cura para as coisas. Oh, meu Deus, um cientista aqui, uou, sabe? Imaginava essas coisas assim. Que na minha cabeça fazia todo sentido e que tinha um começo, um meio, um fim. E aí, a minha primeira experiência na hora de entrar no laboratório foi por conta de um amigo, né, que trabalhava comigo numa área completamente diferente da área científica. Na época eu trabalhava com telemarketing, e daí ele falava, olha, eu tô fazendo mestrado e tem uma vaga lá, você não quer ir fazer uma entrevista com a orientadora? E eu falei, olha, eu quero, topo muito e eu acho que é uma boa oportunidade. Eu ainda estava no começo da graduação, no primeiro ano, e assim, a gente não sabe nada no primeiro ano, né? Quando a gente entra na graduação, meu Deus, agora estou na graduação, né? Mas, na verdade, falando seriamente, a gente não sabe direito, né? Na primeiro ano, você não é ninguém ainda. Você não tem como você dizer, sou uma biomédica. Não. E aí, eu entrei para trabalhar com energia nuclear na época, nem era com energia especificamente, mas a gente trabalhava com um reator nuclear e eu trabalhava já na área de neurociência, que eu continuei trabalhando ao longo das experiências nos laboratórios. E aí, na hora que ele falou, não, trabalho com reator nuclear, eu, o quê? Imagina, que legal, com reatores nucleares, vamos trabalhar com a Marinha, eles tinham, era o IPEM, né, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica dentro da USP, e lá também tem uma base da Marinha que eles estavam construindo, na época, o primeiro submarino nuclear do Brasil. E aí a gente dividia os reatores, né? Tipo, meu Deus, vou almoçar com a galera da Marinha. E aí, essa era a minha expectativa. No fim das contas, é muito glamuroso na hora de você falar, mas na hora que você tá ali na bancada, a realidade é diferente, né? Você tem responsabilidade, você tem prazo, você tem que ter produtividade. Então, foi uma quebra de expectativa. Por um lado, foi ok, né, essa quebra de expectativas, porque eu acho que o cientista ele tem uma responsabilidade
com a sociedade, né, com o que ele se propõe a fazer ali, mas ao mesmo tempo foi, oh meu Deus, não é tão assim, as pessoas não são tão glamurosas aqui. Não, é bem assim. Não é? A gente achando, né, que os cientistas vão ficar toda hora falando... Eureka! Encontrou alguma coisa? Não. O que mais se ouve no laboratório... Mano, não deu certo. Deu errado esse experimento de novo. Mano, eu vou ter que fazer de novo, eu não acredito. É o que mais se ouve dentro do laboratório. Mas, Sim. assim, as expectativas sempre são grandes, geralmente. Eu, assim, tinha um conhecimento um pouco de como era a universidade, a academia, porque minha mãe, ela começou a fazer, mas ela não concluiu o mestrado na área de linguística. Que legal. Quando eu era adolescente. Então, eu conheci um ambiente acadêmico, porque eu fui uma vez com ela, e eu era aquelas adolescentes, assim, muito nerd, sabe? De querer ir pra esses lugares, conhecer. Então, eu sempre fui de acompanhar minha mãe nessas coisas, sabe? E aí, eu conhecia um pouco. Mas a ciência, eu fui conhecer mesmo na graduação, na iniciação científica também, lógico. No primeiro ano, fui fazer iniciação científica já. Minha orientadora achou que eu não seria capaz, mas deu tudo certo. Consegui bolsa do CNPq. Como Ela assim? falava pra mim... lá na universidade que eu entrei, né? Que eu fiz graduação. É uma universidade privada, só que tinha bolsa do CNPq de iniciação científica. Que legal. Lá no Paraná, E, assim, pra mim, lógico, foi legal, porque eu tinha uma sensação, assim, de estar fazendo ciência, ia pra congresso, ficava feliz, nossa, fui pra um congresso internacional, nossa, apresentei trabalho num congresso internacional, olha só como eu gente, sou... é muito glamouroso, como eu sou fodona, né? Como eu sou fodona. Não, e quando tava na iniciação científica e fui pro congresso internacional mesmo, o centenário do toxoplasma. Eu apresentei trabalho, nossa, gente, só gente importante naquele congresso. E a minha mãe pegou a foto, deu no pôster, a apresentação de trabalho de pôster, tá, gente? Não é que eu fiz apresentação oral na iniciação científica, não, num congresso dessa magnitude, não. Sim. É um pôster que a gente fica na frente, né? Sim. Tipo feira de ciências, você fica lá na frente do teu trabalho pra dar explicação se alguém perguntar. Sim. E aí a minha mãe pegou a foto minha com o pôster e publicou no jornal da cidade, eu lembro. Que eu passei por isso também, gente. Eu não acredito! Acredite. Naviraense apresenta trabalho em congresso internacional. Gente, que incrível! Eu achei sensacional, muito bom. Sério. Mas assim, eu tinha muita vontade de entrar no mestrado. Desde o primeiro ano de faculdade, eu já tinha decidido que eu queria fazer mestrado. Que legal. E aí, uma naviraense vem pra São Paulo, né? Fui conversar com o orientador. O orientador, logicamente, quis me aceitar porque me achou muito audaciosa, né? Quem que essa menina pensa que é? Tá vindo lá do interior e querendo fazer mestrado aqui. Aí ele resolveu que queria me testar, entendeu? Fiquei um tempo antes de passar na prova da USP. Aí eu fiz a prova da USP, umas maluquices, assim. No dia da prova, fui... de ônibus, porque não tinha metrô lá perto. Quase perdi o horário. Olhava pros motoboys falando, nossa, tá passando um monte de gente de moto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar um cara desse de moto e vou falar pra ele, me leva, eu pago pra me levar na USP. Pelo amor de Deus. Com medo de perder a prova, né? Mas deu tudo certo, passei na prova. Mas eu tinha uma sensação, assim, de que a USP era um lugar... de gente com intelecto lá nas alturas. Nossa, imagina, eu ali na USP, impossível. E aí, quando você vê, é mais uma universidade, é um ambiente de trabalho. Sim. As pessoas não ficam estudando o tempo inteiro, as pessoas trabalham muito na bancada, né? Quem é estudante de pós-graduação na área de ciências da saúde, ciências biológicas, tem muito trabalho de bancada, geralmente. Sim.
E a gente conversa, a gente tem os cafés. Por isso que aqui a gente falou até que é um café de bancada. Então vocês imaginem a gente aí numa bancada de laboratório, tomando café e batendo papo. Isso é comum acontecer nos laboratórios. Sim. Né? Tem laboratório que tem até cafeteira. Você já foi em algum laboratório que tinha cafeteira, O meu tinha, Verônica? imagina, o nossa, era muito incrível. Bom assim, eu comecei lá na iniciação científica no IPEM, aí eu fiquei um tempo, acabei saindo do laboratório e entrando em outro laboratório que eu já tô até hoje. Né? Até eu chegar nesse laboratório que eu tô até hoje, eu passei por outros lugares, né? Porque a iniciação científica é uma parte também que você tá testando coisas que você gosta de fazer, né? Principalmente no primeiro ano da graduação, você ainda não sabe o que você tem aptidão. Se é para neurociência, se é para imunologia, se é para microbiologia, você não sabe direito. Então, eu acabei chegando nesse laboratório que eu tô atualmente, e lá nós não só tínhamos uma cafeteira, mas nós tínhamos o armarinho do café. E a gente fazia vaquinha entre nós, os alunos, a orientadora, todo mundo dava lá R$5 por mês e eu fazia a compra do laboratório para as coisinhas do café da tarde. Então tinha bolachinha, salgadinho, tínhamos pipoca. Nós éramos conhecidos no andar ali da Unifesp como a galera que faz pipoca no fim da tarde. A gente empesteava os corredores com cheiro de pipoca na manteiga. Era muito incrível. Já senti muito cheiro de pipoca. Já senti muito cheiro de pipoca em departamento. Gente, a gente come pipoca também no departamento. A gente é normal, entendeu? Somos pessoas. A gente não é tão distante de vocês que ouvem, que não tem noção, nunca entraram numa universidade, que ouvem esse podcast, mas às vezes nunca pisaram dentro de uma universidade. A gente faz coisas normais dentro do laboratório, além de trabalhar. E quando você entra, você acha que realmente é um ambiente de muito estudo, de muitas discussões, e até tem as discussões, lógico, tem seminários em que a gente discute, e isso é muito frequente. Só que o dia a dia é um dia de ambiente de trabalho comum. Convive com seus colegas dentro de um laboratório, então você cria também ali alguns vínculos. Sim. Isso sempre tem bate-papos dentro do laboratório, às vezes em dias comuns. Na minha época, sim, a gente às vezes até, em algumas folgas, a gente até assistia alguns vídeos de memes. Nossa! Tinha o Cacete da Agulha, aqueles lá, a gente assistia e ficava rindo, assistia várias vezes. Era assim, sabe? No nosso lab também, a gente tinha, principalmente no fim do dia, porque assim, a gente trabalha lá no laboratório com comportamento animal, né? Então, adiantando um pouquinho, sim, né? Então, existia uma hora do dia que a gente fazia todos os experimentos, porque os animais, eles têm comportamentos alterados ao longo do dia. Então, nosso maior ritmo de trabalho era no período da manhã e até no máximo 4h30, 5 horas da tarde. Mais tarde do que isso, os alunos, eles se reuniam no laboratório para conversar como foi o dia. Ai, meu experimento deu errado. Nossa, aconteceu isso, o computador travou. O que acontece o que você faz quando acontece isso com você? Então, era um momento de troca. E aí, ao longo desse momento de troca, a gente conhecia a história pessoal de alguém. Alguém falava, vou receber minha mãe esse final de semana, não sei o que fazer para o almoço. Sim, sabe? Então, sim, era uma coisa muito... a gente se torna uma família mesmo. Pessoas se ajudando e colegas de trabalho. E hoje, uma das minhas melhores amigas, eu conheci ela dentro do laboratório e a gente já tá caminhando para quase 10 anos de amizade. Ela já concluiu o doutorado e tá concluindo agora, né? Nesse ano, no comecinho de 2021, mas a gente tem uma amizade de viajar junto, de curtir coisas juntos, então é uma coisa que a gente vai criando amigos mesmo, né? Sim, sim. Assim, eu lembro que dentro do ambiente lá do laboratório que eu estive, na USP, foi um ambiente muito agradável. Quando eu resolvi que ir embora de São Paulo, porque eu acabei fazendo doutorado no Paraná, eu tinha uma ligação muito forte com o pessoal. A gente fez até uma festa de despedida. Ah, que legal!
Uma festa assim que teve gente no final bêbada, me abraçava e falava assim, não vai embora. Desse nível de festa. Então vocês calculem aí como que os cientistas são. Normais. É só pra dizer pra vocês que são normais. Sim. E a gente coloca, às vezes, muita expectativa quando entra dentro de um programa de pós-graduação, de um mestrado, doutorado, e acaba vendo que as expectativas não são bem próximas da realidade. Porque você vai ter um ambiente de trabalho. O doutorando, o mestrando, ele geralmente recebe uma bolsa para trabalhar ali, para fazer a ciência, produzir ciência. Essa bolsa é muito mais baixa do que um salário compatível com o mercado. Assim, é totalmente incompatível com o mercado essa bolsa. Só que a gente, né, como eu falei no começo do programa, a mão de obra barata que somos, né, enquanto pós-graduandos, a gente aceita porque a gente precisa se dedicar ao projeto. E aí recebe um salário mais baixo do que estaria recebendo se estivesse trabalhando. E a gente trabalha muito, rala muito mesmo. É um trabalho bem cansativo, bem intenso. Quem faz pós-graduação, eu não conheço ninguém até hoje que fez pós-graduação e que falou assim, nossa, minha pós-graduação foi tranquila, nunca deu problema em um experimento, nunca deu problema em um experimento, foi tudo assim, eu fiz tantos experimentos conforme eu tinha planejado. Na verdade, não é bem assim, gente. A vida é normal, a vida corre normalmente lá. Não é um ambiente que as pessoas ficam filosofando nos corredores, não é nada disso. Eu já escutei, por exemplo, de pessoas falando assim em relação à remuneração, né? Ah, mas se é tão baixo, por que você continua? Se é tão baixo, por que vocês estão lá fazendo isso? E eu acho que o questionamento devia ser o contrário, né? Eu acho que o questionamento devia ser, nossa, vocês trabalham, vocês trazem um desenvolvimento para a região, para o país de modo geral. Então, acho que a gente devia buscar uma boa remuneração para essas pessoas, né? Porque somos questionados muito mas vocês reclamam muito da bolsa que é muito pequena. Gente, a bolsa é realmente muito pequena, né? Muito baixa para um nível de trabalho e produtividade que você é cobrado muito alto, né? Muito alto, exatamente. E é complicado isso. Acho que a gente devia fazer o questionamento na mão contrária. Sim, a desvalorização da ciência já começa aí, né? Quando a mão de obra da ciência tem um valor muito baixo, chamado de bolsa, nem chamado de salário, chamado de bolsa, porque é conhecida como uma bolsa auxílio. Só para vocês terem noção, a gente não paga nada para fazer a pós-graduação em universidades públicas. Porém, nas particulares tem que pagar uma mensalidade. Né? Então, assim, aqui na USP, por exemplo, eu recebia a bolsa auxílio da FAPESP, que era um salário para mim. Mas se chama bolsa, né? E por se chamar bolsa, já dá uma sensação de que é uma ajuda. Nós estamos te ajudando aí, você está produzindo ciência para o Brasil, mas nós só estamos te ajudando. Vamos te dar uma colaboração para você fazer, para você ralar. Então já começa errado aí, né? Isso já é um motivo da gente ter aceitado essa distorção da profissão cientista, porque a profissão cientista não existe no Brasil. Não. No Brasil existe professor universitário, aluno que faz ciência, né? Mas cientista de fato não. E a gente passa por muita coisa na pós-graduação. São diversos perrengues que, assim, se contar, às vezes as pessoas não acreditam que a gente tem tanto azar assim, fazendo experimento. Mas não é falta de habilidade, gente. Eu juro, é azar, viu? Eu já passei por muita coisa que deu errado no experimento e na pós-graduação. Você tem alguma história aí, Verônica, também de coisas que deram errado? Total. Como eu falei, eu trabalho há muitos anos com comportamento animal, né? E assim, o comportamento animal, ele pode ser alterado por qualquer coisa.
qualquer coisa. Então, quando eu entrei lá no começo da minha iniciação científica, nesse laboratório que eu tô até hoje, nós fazíamos, então, alguns testes comportamentais, né? E detalhe, a gente que trabalha com comportamento animal, a gente que trabalha com animais de modo geral, a gente responde legalmente por isso. Então, existem instituições éticas responsáveis pela avaliação de cada um desses projetos. E você precisa reportar tudo que você fizer dentro de um laboratório para essas instituições para uma avaliação ética, né? Se eles acharem que o projeto não é ético o suficiente, eles paralisam o projeto, eles paralisam o funcionamento do laboratório. Então, é tudo dentro da norma que nós temos hoje, né? Dentro da lei. Mas, no começo da minha iniciação, a gente fazia alguns testes que, enfim, era um teste comportamental normal, sem qualquer tipo de administração em nada no animal. E ao longo desses testes, começou a construção do metrô. A construção do metrô assim, eles passam, né, uma máquina gigantesca embaixo do terreno para furar um buraco ali, né, para o metrô passar embaixo, né, ter a linha subterrânea. Todas essas vibrações os animais sentem. Então, existiram testes que nós fizemos por anos e que não funcionava mais. E uma das coisas é porque o ambiente daquela região estava todo alterado. Então, às vezes você começa com um projeto e aí você vê que os testes não vão dando certo e você tem que alterar o projeto do zero no meio do caminho. Nossa, menina. Então, é uma coisa que às vezes não tem como você controlar. Tá fora do que você... Eu ia chegar, por exemplo, no governador de São Paulo e falar, é o seguinte, eu não quero mais a construção lá da linha... Acho que é a linha Lilás. Paralisa, por favor, que eu tenho uns testes pra... que eu tenho os testes pra fazer até a minha iniciação científica. Você pode, por favor, parar de passar a máquina embaixo do laboratório? Obrigado. Então, não ia rolar isso, sabe? Então, muitos perrengues eu já passei. Nossa. É muito complicado. Eu já tive muita coisa que aconteceu. Assim, coisas que eu nem imaginava que iam acontecer no meu mestrado aconteceram. Tipo, eu troquei de orientador no meio do mestrado. Muito louco. No isso, mestrado, né? que você só tem 2 anos. 2 anos pra produzir alguma coisa. E aí, troquei de orientador, tive que iniciar um novo projeto do zero no mestrado. Então, com outra orientadora, em outro tema, eu trabalhava com doença de Chagas, comecei a trabalhar com malária. Nossa! Mudou totalmente, né? E aí, quando foi no doutorado, eu fiz o doutorado trabalhando. Aí eu não recebia bolsa, tá, pessoal? Porque quando você trabalha em outra área, né, não se dedica só ao seu projeto, aí você não recebe bolsa. No meu doutorado eu fiz assim. O que é uma coisa muito insana, assim, sabe? Eu não recomendo pra ninguém, nunca façam isso, porque você perde qualquer possibilidade de vida social, né? Sim. Assim, não existe... Tipo Netflix, total. Então, essas séries todas que o pessoal... Tipo Game of Thrones, que o pessoal terminou de assistir, acho que o ano passado. Gente, eu não assistia nada disso. Eu não assisti até hoje, inclusive. Porque, assim, não tinha tempo. Eu terminei o doutorado em 2017. Essa série começou aí no meio do meu doutorado. Eu falei, não tenho tempo pra ficar assistindo essas coisas. Não tinha mesmo. Então, assim, foi um vácuo, assim, um vazio na minha vida... de que acho que nem os memes dessa época eu sabia, porque não tinha tempo. Mas assim, no meu mestrado, a troca de orientador, é lógico que impactou muito pra mim, e aí eu precisava fazer os experimentos darem certo. Mas sempre tinha algum problema, sempre acontecia alguma coisa. Às vezes, gente, é um buraquinho que você tinha que pipetar uma coisa que faltou porque você estava cansado. Nossa, às vezes duravam 24 horas. Sim. 24 horas lá, matando camundongo, pipetando, arrancando o baço do camundongo e macerando o baço. E fazendo isso, às vezes, com 40 animais ou até mais.
Então era uma loucura. Mas assim, a cena mais engraçada que eu já presenciei, que não foi nem de um camundongo meu, graças a Deus, foi de uma colega que fazia pós-doc no laboratório, e ela teve que transportar um camundongo de outro centro de pesquisa pro laboratório. Nossa. E ela foi de carro, só que tava muito calor e o carro dela não tinha ar-condicionado. E o camundongo era um camundongo bem raro, sabe? Sei. Um camundongo com alguma modificação genética. E que tinha conseguido, né? Aquele camundongo, nossa, conseguiu aquele camundongo, tem que cuidar, tem que carregar ele numa bolsinha, né? E aí, ela chegou no laboratório, o camundongo morreu. Ai, no caminho. Que dó. E aí, eu chego no laboratório, tá ela e outra colega tentando ressuscitar o camundongo, fazendo massagem cardíaca com o dedo e com uma seringa fazendo respiração boca a boca. Eita! Mas não conseguiram, né, gente? Não conseguiram. Não é assim tão fácil fazer essas coisas. Sim. Então, mas comigo aconteceram diversas coisas. Eu fazia muita citometria de fluxo, demorava muito. Já dormi em bancada de laboratório, esperando para usar o equipamento. Pegando o isopor que vem as compras do laboratório e colocando de travesseiro. Já fiz loucuras, assim, sabe? Meu, teve uma vez... Não é fácil. Teve uma vez muito engraçada que, assim, lá no nosso laboratório, a gente trabalha muito com fármaco, né? Só que quando a gente tá dentro desse meio, a gente começa a tratar fármaco como droga. Né? Então, vou injetar droga. Eu vou ter que preparar minha droga. Eu vou fazer a droga. E todas essas drogas são fármacos que a gente acaba utilizando, alguns compostos químicos que a gente utiliza. E aí teve um dia, eu tava fazendo, pra quem conhece ali a Unifesp, é um lugar bem dentro da cidade, né? Então a universidade cresceu junto com o bairro. Tem alguns prédios centrais, mas de resto são casinhas, comércios. E ali as pessoas vivem as suas vidas ali. Tem metrô, tem shopping, enfim. E aí teve um dia que eu tava indo embora, subindo a rua pra ir pro metrô Santa Cruz. E aí uma fornecedora de uma indústria que fazia, né, as entregas pra gente, me ligou falando: oi, Verônica, então, vou entregar o fármaco fulano de tal pra você, queria saber quem vai receber lá no laboratório. Falei assim: olha, eu vou ter que ligar lá pra ver quem tá disponível pra receber, eu já te retorno. Isso eu andando no meio da rua, as pessoas, né, conversando, vida normal. Eu peguei meu telefone, a minha vida também super normal, liguei pra uma pessoa e falei: fulano, e aí, deixa eu te contar, vai chegar droga aí e eu preciso que alguém receba. Não é a droga. Isso, a empresa. Me ligaram agora e a gente precisa receber a droga aí, porque eu vou usar ela amanhã. Preciso injetar ela amanhã. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam me olhando, sabe? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a sacar que eu tava me referindo ao fármaco como droga, que é muito comum pra mim. Mas pras pessoas, droga é droga, né? Daqui a pouco. Eu nem saquei. Eles devem ter pensado assim: nossa, a dona do morro aí nem tem cara de traficante. E aí ela devem ter falado: e aí, a gente chama a polícia agora ou depois? Como é que a gente faz, né? Então são situações muito loucas que a gente passa, que a gente nem se dá conta, mas imagina. Sim. Não, olha, eu imagino essas histórias. Assim. É claro que se a gente for contar todas as histórias que tem de laboratório, a gente ficaria aí umas 8 horas pra contar tudo. Nossa! Porque assim, são tantas. Até assim, outro dia até já comentei com a Verônica sobre o fato de que a gente pensava no laboratório que eu tava, no primeiro laboratório que eu estive, que a gente pensava que tinha uma escuta, porque o orientador, ele sempre sabia o que a gente falava quando ele não estava no laboratório. Às vezes, quando ele saía do laboratório, a gente ficava olhando embaixo das bancadas pra procurar a escuta. Aí, falava assim, mas cadê essa escuta? Ele tem uma escuta. Ele era tipo o mestre dos magos, sabe? A gente tava fazendo um experimento, ele aparecia atrás quietinho, de repente você virava e ele...
E aí, tá tudo bem? Nossa, tá dando certo? que medo, Ele perguntava, gente. Levava um susto. Se era pra errar o experimento já errava ali. Já acabava ali, já. Não, eu só pipetei no coisa errado. Só isso, por causa que você chegou atrás de mim, assim. Gente, mas o É uma orientador loucura. se materializa. A gente brincava que a orientadora era aquela que não deveria ser mencionada, sabe? Dentro do laboratório. Olha, aquela que não deve ser mencionada está chegando. É uma loucura, viu, gente? A gente tem chefe também, que é orientador, Sim. tá? Então, é um ambiente de trabalho normal. O chefe existe. Se existe chefe, é trabalho. É. Bom, agora, porque assim, pessoal, a gente queria falar muito, mas a gente tem que parar de falar 1 hora, né? Pega 2 faladeiras aí pra conversar, a conversa rende. E olha que já teve uma conversa aí de bastidores antes, né? Eu tirando um pão do forno enquanto a gente conversava, então ainda assim tem papo pra vocês verem, viu? Se precisar de alguém aí pra animar uma festa, conversando, chama a gente tá disponível. A gente faz um preço camarada. Mas pra finalizar o nosso programa, que já tá chegando ao fim, infelizmente, a gente vai ter agora um quadro, que é um quadro meio que surpresa, né, pro convidado, que é Defenda a Sua Tese ou Sua Dissertação. O que seria esse quadro? Seria uma explicação de 1 minuto sobre a sua tese para uma pessoa que não é da área, uma pessoa que não conhece. Gente. Então, agora, eu convido você, Verônica, a defender a sua dissertação. Ai, gente. Pra essa senhorinha que eu vou colocar o áudio aqui. Então, você imagina que é uma senhorinha dessa que tá na tua frente, e aí você vai ter que defender pra ela. Olha aí. Tá. Douglas, o colega Vida já tá em pandemia. Tá, empestou o Brasil em São Paulo, no meio do mundo. Já invadiu o mundo, o colega Vida já tá aí invadindo. Então, Verônica, Eita. essa senhorinha aí que não sabe nem o nome do coronavírus, ela chama de colega Vida. Tá. Então, que tá empestou o mundo, já tá em pandemia. Então, é pra essa senhorinha que eu vou te dar aí 1 minuto pra você explicar a sua dissertação pra ela. Então, Ixi. deixa eu marcar aqui. Quando der 1 minuto, você vai falar deu? Vai, né? Vou falar dele, tá? Então, 3, 2, 1, já. Oi, senhorinha, tudo bem? Então, eu estudo uma doença muito importante que afeta muitas pessoas no mundo. Ela se chama esquizofrenia. As pessoas que têm essa doença têm algumas alucinações, então elas começam a ver coisas que não existem, escutar coisas que não existem, sentir cheiros que não existem. E lá no meu mestrado eu quis saber se um antihipertensivo melhorava esses sintomas. Então a gente fez esse teste e nós tivemos um resultado muito legal, onde alguns animais tratados com esse antihipertensivo tiveram melhora da memória. Isso é importante porque o tratamento da esquizofrenia hoje não é bom o suficiente para todas as pessoas, por isso que a gente acaba estudando, certo? Então foi isso. Deu tempo? Ah, ótimo, olha aí, agora sobrou 10 segundos, gente, olha isso. 10 segundos, que mulher sucinta e explicação muito boa, gente do céu. Olha, até uma criancinha deve ter entendido muito bem. Eu espero. Então, eu vou aproveitar a onda, já que é o primeiro episódio desses de bate-papo, e vou participar do desafio também. Vou defender a minha dissertação, aí quem sabe no próximo eu defendo, então, a minha tese de doutorado, né? A dissertação é do mestrado. Então, vamos lá. Eu vou também marcar aqui 1 minuto para ver se eu consigo, em 1 minuto, explicar para essa senhorinha como que foi a minha dissertação de mestrado. Então, senhora, deixa eu explicar. Eu tenho uma doença chamada malária, que é muito comum no norte do Brasil, na região da floresta amazônica, mas também pode acontecer aqui na região sudeste do Brasil, em outras regiões. É uma doença que dá muita febre, deixa com uma inflamação muito grande, e foi observado já que no final dessa fase mais inflamatória, acontece uma queda na inflamação, que é a resposta imune, regulando um pouco essa inflamação.
No meu projeto de mestrado, eu tentei, então, pesquisar o que está fazendo diminuir a inflamação. E eu descobri, então, que tem envolvimento de umas moléculas lá que estão nas células do sistema imune. E essas moléculas fazem diminuir a atividade inflamatória na pessoa que está doente. Então, é isso. Sobrou 5 segundos. Muito bom. Sobrou 5 segundos. Bom, é difícil, gente. É um desafio. Gente. Agora, assim, se a gente for falar o nome da nossa dissertação, aí vocês vão falar assim, nossa, sério? Que é isso? Qual que é o nome da sua, Verônica? Ixi, então... a minha... Então, a gente nem lembra. Não, eu lembro. Peraí. Posso colar? Pode colar. Tá, então vou colar, peraí. Porque era um nome muito específico. Sim, é um nome muito específico sempre. Deixa eu ver. É um nome que ninguém da área ia conhecer facilmente, né? Sim. Uma pessoa que não é da área, aliás. Sim, o meu era caracterização dos efeitos de um inibidor da ECA sobre comportamentos associados à esquizofrenia em um modelo animal. A linhagem SHR. Tadã! Nossa! Imagina se essa senhorinha ia saber o que era desse jeito, né? O que é inibidor da ECA? Então, não dá. A minha dissertação era papel das moléculas PD1 e PDL1 na regulação da resposta aguda dos linfócitos T, CD4 positivo e CD8 positivo à infecção pelo Plasmodium chabaldi. Gente, é quase um texto. Não é para quem é de fora da academia, Sim. né? A gente não divulga ciência com dissertação, com tese. A gente produz a ciência para o meio científico, Sim. né? Para esse nicho muito específico de cientistas. A verdade é que a divulgação científica tá aqui, num podcast, num vídeo no YouTube, numa página no Instagram que divulga ciência. Então, pessoal, busquem sempre essas fontes de divulgação científica para tentar entender, porque se vocês forem pegar ali uma dissertação, quem não é da área, vai se decepcionar, vai falar assim, nossa, eu não encontrei resposta nenhuma aqui. Sim. A resposta mesmo tá nesses grandes divulgadores que a gente tem aí na internet. A internet ajudou muito isso. Uhum. Bom, foi um prazer te receber aqui, Verônica. A gente tá acabando, então, o programa agora. Foi muito bom te receber. Obrigada por topar participar do Escuta Ciência. E quem sabe mais vezes a gente possa bater outros papos aqui também. Eu pretendo fazer outros programas desses, de preferência nas férias, né? Muito legal, Lê. Eu gostei bastante, fiquei muito lisonjeada, muito feliz com o convite. Eu adoro esses momentos de troca com os colegas da nossa área e trazer essa informação para as pessoas. Eu acho que isso é super importante. E eu fiquei muito feliz a gente poder trocar. Então, muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição. Valeu. Olha, pessoal, então vocês vão ter uma série de programas aí nas férias, com outros cientistas também batendo papo aqui no Escuta Ciência. Então, eu não vou falar tchau e até o próximo episódio, como eu falo no episódio normal, mas a gente vai falar um tchau pra vocês. Um beijo, um abraço pra vocês e tchau, gente. Tchau.